Vamos continuar exatamente no versículo que nós tratamos um pouco a semana passada. Romanos 12, o verso 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Os irmãos podem se assentar. E eu coloquei como tema para essa mensagem: sem tempo para devoção. O livro de Romanos, eu quero passar essa mensagem rapidamente, porque estou ansioso para participar do pão e do cálice. Como é bom, meus irmãos, ver que o tempo está passando, mas Deus está nos sustentando em pés. O livro de Romanos, mais do que qualquer outro livro isolado da Bíblia, ele tem influenciado poderosamente a história da igreja e do cristianismo. Santo Agostinho relatou que ao ler o capítulo 13, o verso 12 e 13, ele sentiu que a luz da confiança inundou o seu coração e todas as trevas da dúvida se dissiparam, ao reafirmar a salvação pela graça por meio da fé. Essa mesma verdade fez com que Lutero iniciasse a maior reforma de toda a história da igreja. Essas vidas se entregavam à devoção e à oração de uma forma extraordinária. E quando nós olhamos para essas vidas e vemos a dedicação, a devoção que essas pessoas tiveram, parece que eles viviam em outro mundo, que eles não tinham compromisso nenhum com as suas vidas. O que me faz pensar nas mudanças que, como na igreja, nós sofremos ao longo dos anos e através das gerações. Porque se nós pegássemos a igreja de então e a igreja de hoje, nós vemos que nós estamos distantes, muito distantes daquilo que o nosso Senhor Jesus planejou como igreja para nós. Isso tem ponderado na minha cabeça. Possivelmente, ao compararmos a dedicação desses homens a Deus com a nossa dedicação, as nossas mentes se enchem completamente de justificativas. Eles eram devotos, eles eram aplicados, porque eles não tinham tantas ocupações. Na verdade, eles faziam isso, eles se entregavam a Deus de uma forma exclusiva, porque eles não tinham nada mais para fazer. As interferências externas eram pequenas, comparadas com o nosso dia. A socialização praticamente não existia, um vizinho não visitava o outro. Um amigo, melhor, era muito difícil de chamar alguém de amigo. Então era muito fácil para eles se dedicarem a uma causa e defender a sua propagação. Porque nas nossas mentes nós criamos um mundo que nunca existiu. Parece que as gerações anteriores eram gerações que tinham muito tempo. E nós somos uma geração que não temos tempo para nada. Não existia distrações no tempo desses homens. Mas uma visão muito rápida sobre as gerações nos mostra que nunca foi fácil o fato de se dedicar a qualquer coisa. Todas as gerações experimentaram inúmeras dificuldades, mas a dedicação de alguns resultaram em grandes avanços. Temos aqui no nosso meio, com certeza, dentro da igreja, hoje, 6 gerações, e que compreendem os anos de 1940 até hoje. Eu creio que não tem ninguém que tenha nascido antes de 1940 aqui no nosso meio. Então nós temos 6 gerações aqui. As gerações são compreendidas por tempos e para as mais conhecidas são essas. A geração Baby Boomer, que são os nascidos entre 1940 até 1960. A geração da explosão demográfica causada com o fim da Segunda Guerra Mundial. Principalmente nos Estados Unidos, teve um crescimento muito grande, muitas crianças nascendo, em virtude de relacionamentos até mesmo errados. Eles tinham um padrão de vida estável, preferência por quantidade e não por qualidade, tinham muitos filhos e casas muito pequenas, não eram influenciados por terceiros, a sua ideia era a sua ideia e ora era difícil de mudar a cabeça de qualquer uma dessas pessoas. Qual era o problema dessa geração? Eles eram individualistas, eles andavam por si mesmos. Temos a geração X aqui no meio, que são pessoas nascidas entre 1960 até 1980. Pessoas muito rebeldes para os padrões até então estabelecidos. E deram o nome de X porque queriam estudar o X da questão. Queriam entender mais os seus comportamentos que eram tão estranhos à época. Eles romperam com as regras e com os valores das gerações anteriores. Tinham preferência por qualidade e não por quantidade. As casas começaram a ser maiores e menos filhos dentro das casas. Pregaram a busca pelos seus direitos. O grande problema da geração X é que, buscando a liberdade, eles acharam a liberalidade. Então teve um descontrole com relação às drogas, com relação ao sexo. Tudo aquilo que era errado começou a entrar como se fosse normal. Temos a geração Y, que são os nascidos entre 1980 até 2000. São os filhos da geração X e os netos dos baby boomers, chamados de millennials. Os milenares, e nós escutamos essa palavra todos os dias, estão em todos os jornais, estão em todos os lugares.
Eles são chamados assim porque nasceram exatamente na mudança do milênio. Nasceram entre 1999 e 2000, então são aqueles que chegaram e eles são os millennials, são os milenares. Essa geração ainda não possui uma unanimidade no que diz respeito ao seu período de classificação. Alguns dizem que começa nos anos 70 e outros que se estende até 2010. Eles estão sempre conectados, precisam o tempo todo estar ligados em uma rede virtual. Preferem computadores a livros. Vivem em redes sociais, têm amigos virtuais, buscam sempre novas tecnologias. O problema dessa geração é que a vida é virtual. Os relacionamentos são virtuais, os estudos são virtuais e hoje, infelizmente, até mesmo a fé é virtual. Parece que fé é algo que é acessível no momento em que você precisa. Quando você quer escutar alguma palavra boa, escutar uma boa canção, então virtualmente você escuta e parece que você está em contato com o seu Criador. Atualmente, nós estamos na geração alfa e comparar gerações é um assunto extremamente difícil. Porque se nós pensarmos que antigamente as gerações eram compreendidas em 25 anos, mas hoje 25 anos equivalem a 100 anos. Se nós olharmos uma fotografia nossa de 25 anos atrás, nós vamos entender que a mudança vem e vem rapidamente. Agora pensem que a mudança que nós estamos vendo estão sendo nos comportamentos, estão sendo nas atitudes, mas não está sendo na mentalidade. Porque muitas pessoas, apesar de verem o tempo passar, não estão amadurecendo. Estão caminhando por tantas vezes no caminho do Senhor, perto do Senhor, mas continuam sendo aquele mesmo recém-nascido, que até hoje não encontrou sustento, não encontrou uma comida mais sólida, não encontrou algo mais profundo, não encontrou raízes para que tenha um crescimento e possa dizer: eu estou crescendo, estou chegando a uma plenitude, a uma altura que o meu Deus tem desejado para mim. Os erros cometidos pelas gerações passadas continuam sendo praticadas pela geração presente. As igrejas estão concentrando seus esforços nos milenares, enquanto a palavra de Deus ela é dirigida para aqueles que são eternos. A palavra de Deus é para cada um de nós. A palavra de Deus ela abrange a todas as gerações. Ela é pão fresco, água viva, que pode mudar a condição de qualquer pessoa. As gerações passam, mas vejam o que Isaías diz lá no capítulo 40 e no verso 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus não é para os milenares. A palavra de Deus é para aqueles que são eternos, aqueles que sabem aonde irão morar quando tudo aqui acabar. Aleluia! Aleluia! Desde o princípio da humanidade, e não somente nos quadros de gerações que estão à nossa disposição atualmente, os homens estão se permitindo aplicar uma vida toda em busca dos seus próprios interesses. Administram mal o seu tempo, priorizam o temporal e esquecem do eterno. Algo que aconteceu já no início da história. Se nós abrirmos nas primeiras páginas da Bíblia, nós vamos ver a história de Adão e Eva, e nós sabemos que lá houve também uma troca de valores. Eles priorizaram o temporal, provando do proibido, e deixaram de lado o relacionamento diário com Deus, que é imprescindível. Quem consegue viver distante de Deus? Ter uma vida abundante sem ter o contato com aquele que é a abundância na vida? Quem consegue ter alegria, sendo que a fonte da alegria está tão distante? O problema de Adão e Eva nunca foi tempo ou falta de tempo, apesar de eles terem uma vida extremamente atarefada no jardim, mas sim foi a sua autossatisfação. O proibido pode me dar prazer, o proibido pode me alegrar, ou seja, eu crio tempo para aquilo que me é agradável, ainda que o agradável possa me trazer morte. E no caso de Adão e Eva, a morte foi espiritual. O afastamento de Deus sempre vai resultar em morte espiritual. A minha questão com relações às gerações é que dentro de todos os problemas enfrentados por todas elas, o que mais me assusta é o que está em meio à nossa geração hoje. A quantidade de suicídios. Constantemente nós lemos em jornais, vemos os jornais, estão nas revistas, a quantidade de pessoas que estão tirando a sua própria vida, como se fossem donos dela.
As pessoas, por terem uma vida completamente virtual, quando são confrontadas com os embates da vida, com as desilusões, com os problemas, ou até mesmo com a verdade, por não saberem como lidar com isso, se entregam aos cuidados de médicos que diagnosticam com muita facilidade síndromes e fobias. E nós nunca passamos por uma geração que tem tanta síndrome do pânico, síndrome de tantas coisas, fobias de tantas coisas. Não posso ficar em lugares apertados, eu tenho medo de ficar no meio de muitas pessoas. Olha, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E você acha um atestado médico para dizer, você tem isso. E muito mais do que o atestado, tem as pessoas que estão sendo tratadas por medicamentos, e com medicamentos para tratarem de questões espirituais. Os médicos estão diagnosticando pessoas com síndrome de pânico e depressão nesses últimos dias, de uma forma tão grande, estão dando doses altíssimas de medicamentos e calmantes. E na quinta-feira eu estava escutando uma reportagem do Brasil e me surpreendeu, quando eles chegaram à conclusão que no Brasil, por dia, se vende 150 mil caixas de 32 comprimidos de calmantes. Então imaginem como está o estado da nossa nação. Como está o nosso povo, que pensa que problemas espirituais se resolvem com água e um comprimido. Problemas espirituais se resolvem estando em conexão com o Criador da vida. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Não existe remédio a não ser comunhão. Comunhão te livra, te salva, te põe em pé, te livra do pânico e da depressão. Comunhão faz com que você seja colocado no lugar ideal, aonde Deus tem contato contigo. Quando essas pessoas não encontram a solução na receita recebida, acabam se entregando ao último recurso que tem em suas mãos, e então elas se matam. É assustador o número de suicídios ao redor do mundo, em todas as faixas etárias. Mas falando abertamente com a igreja do Senhor Jesus nessa manhã, a não ser por uma influência demoníaca, ninguém desperta pela manhã e diz assim, hoje eu vou tirar a minha vida, hoje tudo vai acabar. De forma alguma. Se o inimigo fizer isso, até concordo. Mas se não for o inimigo, eu te digo que até que chega o momento do suicídio, isso daí é gradual na vida de quem está pensando em se matar. Cada dia começa a se alimentar mais e a criar mais esse desejo. O problema começa pequeno e vai escalando até chegar ao ponto de não haver mais retorno. Mas nós lemos um texto do Dr. Paulo, o Dr. Paulo de Tarso. E ele continua com a sua receita para nós hoje. E eu louvo a Deus porque essa receita não respeita gerações. Essa receita não foi perdida ao longo do tempo, como se fosse aquela receita da sua avó, que manda você fazer um chazinho, coloca os ingredientes e até chegar na tua mão já saiu metade dos ingredientes. A receita é uma só. A receita é aquela que pode dar vida e vida em abundância. E eu sei porque Deus colocou essa palavra no meu coração hoje. É porque o espírito de morte não tem lugar no nosso meio. Nós temos vida, e vida que foi conquistada por nós na cruz do Calvário. E como igreja nós temos que seguir caminhando. Essa receita sobrepassa todas as gerações e continua sendo infalível. Infalível contra a ansiedade, contra a fobia social, contra o transtorno obsessivo compulsivo, contra a depressão, contra a agressividade, contra a insônia, contra traumas. E essa receita é esta: perseverai na oração. Perseverai na oração. Todos nós ouvimos e fomos surpreendidos o ano passado ao escutar que Kate Spade e Anthony Bourdain tiraram as suas vidas. Pessoas extremamente bem-sucedidas, conheciam o mundo com a palma de suas mãos, experimentaram os melhores hotéis, as melhores empresas aéreas, comeram nos melhores restaurantes, tinham uma agenda sem espaço por anos, mas foram vencidas por falta de estrutura. Os depoimentos das pessoas mais próximas deles foram praticamente os mesmos. Não percebemos nada. E essa falta de percepção que tem me incomodado. Porque por tantas vezes estamos andando com tantas pessoas e não estamos percebendo que a alma delas está gritando. Mas deixa eu te lembrar que o dono da casa é Jesus. E que aquilo que eu não consigo ver, Ele tem olhos como chama de fogo e Ele vê.
Ele sabe exatamente o que está passando dentro da sua casa, o que está passando no seu carro, o que está passando na sua vida. E os olhos dele têm um amor tão grande, a ponto de consumir e fazer com que hoje haja um novo nascimento nessa casa. Essas pessoas não conseguiam entender o que passou. Nós não percebemos por tantas vezes nada. Não percebemos o que estava passando. E na agitação das suas carreiras, eles não tiveram tempo para gritar por socorro. Tinham recursos necessários para comprar os melhores especialistas, se fosse possível. Mas eles foram vencidos. Dia após dia, eles estavam morrendo. Até que decidiram então dar um ponto final e terminar com tudo. E daí eles deixaram suas famílias com um grande patrimônio, mas com nenhum legado. Muitos aqui nem conheciam, tampouco ouviram falar dessas pessoas e de seus suicídios. Portanto, não se importam, estão distantes. Mas o que tem me preocupado como pastor nesta igreja e da igreja do Senhor é a quantidade de irmãos que estão dia após dia caminhando rumo ao suicídio espiritual. Dia após dia se afastando das verdades eternas. Dia após dia escolhendo outros caminhos porque são mais aprazíveis aos olhos. Dia após dia deixando a comunhão, deixando a presença. E com isso fazendo com que a sua morte seja iminente. Com que o fim não seja tão bom. Mas eu louvo a Deus porque nós temos o perfeito salva-vidas. Não é aquele que chega para buscar o corpo, mas é aquele que chega para te tirar das altas águas, que chega para te tirar da onde você está e te colocar em um lugar seco, limpo, te colocar em pé, te dar o socorro necessário para que você continue na sua caminhada. Aleluia. Ainda que a receita seja milenar, meus irmãos, eu vou dizer para vocês que o desprezo a essa receita também tem sido. O receio, o desprezo a essa receita de perseverar na oração tem sido diário. Vejam o que a palavra de Deus nos diz. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Saiba que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor o ouvirá quando eu o invocar. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. São palavras do nosso Deus a respeito da nossa oração. Quando nós nos movemos, o nosso Deus já tinha se movido. Aleluia! Portanto, o conselho de Paulo para nós é esse: perseverai na oração. Sem oração nós estamos falidos. Para que tenhamos a vida em abundância, é necessário perseverarmos em oração. Não é a quantidade de tempo que você ora, mas é você orar em todo o tempo. Não é você passar por horas separados com o teu Deus, mas é você passar com o teu Deus por horas em tudo aquilo que você faz. Um dos sinônimos de perseverança é devoção. Nós precisamos ter uma vida de devoção. O autor evangélico John Ortberg, que é um pastor, disse: a medida da sua devoção a Deus não é a sua vida devocional, mas é simplesmente a sua vida. 1 Coríntios 10:31, Paulo também diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E eu entendo que qualquer coisa aqui compreende a nossa vida de devoção, compreende o nosso tempo de oração, compreende o nosso tempo ao lado de Deus, separado do mundo. E é nesse tempo que nós ganhamos estrutura. Em português significa um apego sincero e fervoroso a Deus e aos santos. E daí eu entendo que nesse apego a Deus e aos santos, nós deixamos, ou melhor, nós construímos um legado, algo que vai ficar além daquilo que os olhos podem ver. Em inglês, significa um compromisso ou uma dedicação a algum propósito, a uma causa. O que nos dá a ideia de que nós podemos ser devotos a qualquer coisa.
que o objetivo de sermos devotos é construir um patrimônio, é deixar alguma coisa visível. Eu olho para os pais da fé e eu vejo muito pouco do que eles deixaram visível. Ou melhor, não vejo quase nada, porque hoje em dia as gerações já consumiram tudo. Mas eu vejo o legado que eles deixaram. Porque mesmo quando estavam sendo provados, enquanto estavam passando pelas maiores lutas da sua vida, eles permaneceram fiéis ao nosso Deus. Eu não tenho dúvidas sobre o que eu prego. Mas eu também não tenho dúvidas que todos nós estamos em falta com a nossa vida devocional. E isso é decorrente da nossa falta de tempo. Você já usou essa desculpa? Dizendo que você não tem tempo para orar. Você precisa de um dia de 25 horas para você ter um tempo para Deus. Mas que no maior problema da sua vida, a primeira coisa que você fala é: Deus, olha por mim. Nós estamos em falta na nossa vida devocional. E daí eu te pergunto, na sua corrida para a morte, porque nós não estamos correndo para a vida, nós estamos correndo para a morte. Você está deixando a sua família um patrimônio, um legado. Se você morresse hoje, os teus filhos iam ter um patrimônio no banco ou iam ter um legado em casa? Iam seguir os mesmos passos que você deixou. Iam seguir a fé que você tanto professa, mas que talvez não viva. Qual seria a reação na tua ausência? A escola bíblica de férias foi interessante com as crianças. Nós tivemos tempos assim fantásticos e tiveram assuntos assim maravilhosos com eles. Mas eu achei interessante que nós chamamos as crianças para orar e uma chegou para mim e falou assim: mas de novo? Já não orou? Está rindo talvez do seu filho. O que é pior de tudo. Porque sem dúvida, devido ao teu trabalho, essa criança vai ter um trabalho, se você, um patrimônio se você morrer. Essa criança não vai ser despejada, ela vai ter um lugar para morar, vai ter dinheiro no banco. A minha dúvida é que se você faltar, se essa criança vai ter um legado. Se ela terá momentos de consagração ao Senhor. Se ela vai querer ajoelhar no mesmo lugar que você se ajoelha na sua casa para buscar a presença de Deus. Se ela vai querer usar a mesma Bíblia que você pega todos os dias para dizer: eu quero escutar a sua voz. Será que você está deixando um legado ou será que você está deixando um patrimônio? Terá ela momentos de consagração ao Senhor? Dizendo: agora eu não assisto televisão, mas eu quero, olha, ler a minha Bíblia. Agora eu quero buscar a Deus da forma como eu tenho aprendido olhando você. Será que aprenderá essa criança, por exemplo, que nós devemos levar tudo a Deus em oração? Ou será que ela vai continuar fazendo da forma como você faz, que faz primeiro e ora depois? Saberá ela o quão importante é a leitura da palavra e uma vida de santidade? Existe uma diferença muito grande entre ser ativo e ser devoto, meus irmãos. Ativos como o rei Saul, mobilizam, fazem acontecer, não medem esforços para seus objetivos. Devotos como Paulo têm o prazer de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Devotos são como Moisés, que enquanto o fogo no monte estava fumegando, ele estava na presença de Deus. Não importa o que está acontecendo lá fora, a tua presença é mais importante do que qualquer coisa. Devotos como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mas que por causa da sua oração viu o leão jejuar. Devotos como Moisés, que falou: olha, eu só saio daqui se o Senhor for comigo. Se o Senhor não for comigo, nós não iremos. Você tem sido devoto ou você tem sido ativo? Que quer levantar e resolver as coisas espirituais na sua força. As situações espirituais nós só resolvemos com ferramentas espirituais. Por isso Paulo fala: perseverai em oração. Não tem outro jeito.
Um dos meus maiores questionamentos dos últimos tempos é que nós temos visto e ouvido notícias de homens e mulheres de Deus tirando as suas vidas. Estão fazendo lugares no Brasil agora para fazerem retiros de pastores que estão em depressão. Por que esse pastor não se retira com o bom pastor para receber renovo? Lugares especiais para que crentes possam se separar do mundo. Sendo que a Bíblia é muito clara quando ela diz, olha, fecha a porta do teu quarto. Se coloca na presença do teu Pai que te vê em secreto. E abra o teu coração com Ele. Aleluia. Aleluia. Homens e mulheres de Deus tirando as suas vidas. E o grande questionamento que nós vemos é esse, é céu ou é inferno? Leia a Bíblia. Não fique tentando arrumar justificativa. Isso também não importa. O que importa é nós vivermos e morrermos para Ele. Então, se realmente eram homens e mulheres de Deus, esse deve ser o nosso questionamento. Porque alguém que se entrega a Deus, alguém que diz, Jesus, Tu és o meu rei, não faz mais a sua vontade, mas faz a vontade dEle. E a vontade dEle é que nós demos frutos e frutos em abundância para a sua glória. A minha pergunta é essa, eram homens de Deus? Porque eram homens e mulheres com ministérios grandes, com centenas e até milhares de seguidores e não de crentes. Com igrejas em todos os lados do país e do mundo. Homens e mulheres de Deus que as suas agendas eram programadas com anos de antecedência. Voos e viagens constantes, frequência em suas casas e igrejas eram esporádicas, devido às suas agendas. Eu tive o desprazer de estar com alguns desses e eu perguntei, quem que é o seu pastor? E já nem sabiam mais falar, porque faz muito tempo que não tem ninguém sobre a sua cabeça. Suas agendas faziam com que eles estivessem tão ocupados, tão concorridos. E daí eu te pergunto, esses homens eram devotos ou eram ativos? Se eram devotos, segundo a tua resposta, então falhou Deus em permitir que eles tirassem as suas vidas. Deus faltou no momento mais necessário. Deus não esteve presente na hora em que tinha que estar ali. Eu creio que esses homens eram ativos. E eu creio que hoje eu prego para uma igreja que tem muitos ativos. E entendo que como igreja, a igreja do Senhor, que não se resume só aqui nessa parede, mas está em todos os lugares que chega essa palavra. Suas atividades eram tão grandes que nem mensagens mais esses homens conseguiam preparar. Aos pastores que estão aqui, aos obreiros que estão aqui, me digam quanto tempo que nós levamos para preparar uma mensagem de 20 minutos. Quanto tempo nós precisamos em oração e em jejum para termos a palavra de Deus revelada diante dos nossos olhos para alimentar a sua noiva. Esses homens já não tinham mais tempo para isso. Então era mais fácil abrir o seu iPad e dar a comida dizendo, olha, Deus mandou para vocês. Me digam, aonde é que nós estamos errando? Eu digo que esses homens eram ativos porque dificilmente dormiam na mesma cama por mais de 4 dias na semana. E talvez esse seja o seu caso, porque você está tão entregue ao teu trabalho e à sua vida, que você não tem mais tempo para a sua família. Ativos porque tinham que manter as suas páginas, rede social em dia, afinal de contas os seus seguidores são importantes. Ativos pois estavam ganhando o mundo, mas estavam perdendo as suas famílias. Ativos porque o altar era só mais uma parte pequena da sua profissão. Ativos pois as suas igrejas inchavam com membros insatisfeitos da porta do lado. Ativos pois não tinham tempo para compartilhar com o dono do tempo. Daí eu te pergunto, você tem sido ativo ou tem sido devoto? E a resposta é fácil. Olhe para a sua agenda dessa semana. O que passou até ontem, vamos pensar de segunda, ou melhor de domingo até sábado. Olhe para a sua agenda e faça 2 colunas. Faça uma coluna com o seu tempo de devoção. Com o tempo que você se alimentou, com o tempo que você orou, com o tempo que você dedicou à presença de Deus.
Eu tenho certeza que essa coluna vai ser muito pequena. Mas faça uma segunda coluna. E nessa segunda coluna você coloca as atividades que são essenciais para a sua vida. A sua academia, o seu sono de 10 horas, o seu tempo no Facebook, as suas conversas no grupo do Zap, os seus comentários sobre a Flor de Lis e tantos problemas que estão acontecendo na igreja no Brasil, o seu descanso da tarde, o seu cinema com a esposa, o seu futebol, o piano, o balé dos seus filhos, as suas reuniões na escola e nas academias, as suas festas de aniversários que nada mais são do que um tempo perdido na sua vida, o seu trabalho. Compare essas duas colunas e daí responda para você mesmo: você tem sido ativo ou você tem sido devoto? Eu não assumi esse púlpito nessa manhã sem oração. Mas eu assumo esse púlpito na manhã com temor e tremor do Senhor. Pois nós não fomos chamados simplesmente para servir a igreja, ou para sermos servidos por ela, para termos uma alimentação rápida uma vez por semana. A igreja é para ser sal e luz do lado de fora. Mas que para isso aconteça lá, nós precisamos nos reunir do lado de dentro. Muito mais do que nos reunir do lado de dentro, nós temos que ter um tempo com o Deus que é o dono da igreja. Nós não estamos aqui para sermos servidos pela igreja, mas nós precisamos de tempo na igreja para alimentarmos o templo. Nós precisamos de tempo de devoção para alimentarmos o templo. E esse templo precisa de tempo para ser alimentado. Se não tivermos alimentados, nós sucumbiremos na fé. Nós deixaremos sem dúvida um patrimônio, mas dificilmente um legado. Eu me alegrei hoje, durante o louvor, de ver que o pastor Jurandir chegou e está aqui do nosso lado. Essa semana foi uma semana dura para nós. A mãe do pastor Jura faleceu, está nos braços do Senhor. Mas nós não estamos preparados para a separação. Sem dúvida dói, o vazio fica. Mas se não é tempo na presença do nosso Deus, nós sucumbimos juntos com aqueles que vão. Quando eu vi o Jura do lado, eu comecei a agradecer ao Senhor pela estrutura que Deus lhe deu. Se está aqui, é porque o Senhor tem sustentado. E a nossa esperança não acaba naquilo que vemos. A nossa esperança está nas mãos do nosso Deus, que tem o lugar para o qual nós estamos indo. Isso é legado. É os nossos filhos olharem para nós e saberem quem nós temos crido, e saberem quem nós estamos confiando, e que independente do que aconteça, nós precisamos ter um tempo com o nosso Deus. Eu termino aqui. O livro de Josué é conhecido como o livro do sucesso. O livro dos Juízes é o livro do fracasso. E eu vejo que a ponte entre o sucesso e o fracasso é mantida pela corda da oração. Foi a oração que fez o ministério de Paulo ser o que é. O ministério de Paulo não acabou, ele continua vivo, ativo na igreja. Ele deixou um legado que ainda hoje está abrindo a mente e os corações de muitos. Em Josué o povo orava e agia. Em Juízes o povo agia e não orava. E as últimas palavras desse livro, se você quiser abrir a sua Bíblia, pode ver o último versículo. Mostra o estado daquela geração. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. A situação dessa geração foi tão declinante que eles chegaram ao ponto de perder a total comunhão com Deus. Não perceberam isso, porque estavam tão atarefados, tão cheios de coisas, e começaram a perder passo a passo. A cada segundo foi ficando para trás algo que nunca deveria ter saído do meio deles. Nós olhamos hoje para nós e a gente vê que tem muitas coisas que nós estamos deixando para trás.
Estamos como juízes, agindo primeiro, orando depois. Mas eu quero, em nome de Jesus, que a nossa geração seja conhecida como a geração de Josué. A geração que ora e vê os milagres acontecerem. A geração que entende que tem que perseverar em oração. Mas não é perseverar em oração porque quer carro, quer casa, quer dinheiro, não. Perseverar em oração, porque sem oração nós não vencemos o mundo. O livro dos Juízes fala sobre as histórias, algumas histórias tremendas, e uma está mais detalhada no livro de Samuel, que é a história do sacerdote e do juiz Eli. Que não somente morreu quando caiu da cadeira, mas ele caiu da cadeira praticamente morto. Porque a Bíblia fala que a sua visão já havia se apagado, estava se apagando, a sua visão espiritual estava se afastando. O seu processo de morte estava acelerado, sua visão estava comprometida, os seus filhos, a sua casa estava em desordem. Mas ele precisava cumprir com o seu trabalho, ele tinha que mostrar para os outros, que ele estava ali, ele estava na função dele, assentado numa cadeira, gordo, completamente incapacitado de fazer aquilo que precisava fazer. Então ele estava fazendo a obra de Deus de uma forma relaxada. Vamos viver relaxadamente. Levítico 6, 8 até o 13 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: dá ordem a Arão a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para o lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. O trabalho do sacerdote era um trabalho exaustivo. Mas entendo que para que o fogo arda novamente, é necessário trabalho. E no nosso caso específico é necessário devoção. Eu gosto muito de mudança, meus irmãos, eu adoro coisas diferentes. Eu acho que ainda em mim existe o espírito de evangelista, muito mais do que de pastor. Mas assentado com a Kátia, na nossa comemoração de 25 anos, durante o jantar, ela perguntou: o que você mudaria? E eu disse: ao invés de comprar uma casa, eu compraria um trailer. Porque eu amaria ter um vizinho novo a cada dia. Como seria bom a cada dia despertar num canto da cidade, ou em uma cidade nova. A monotonia para mim é terrível. Mas pensem comigo, e talvez é essa a visão que você tenha com relação à oração. Parece que a oração é sempre a mesma coisa, é monótono orar. Pensem comigo que o trabalho do sacerdote, todos os dias era essa determinação, ele tinha que fazer a mesma coisa. E daí eu te pergunto, alguma vez você conseguiu fazer a mesma oração 2 vezes? Talvez você tenha conseguido em palavras, mas não em inspiração e em intensidade. Isso é impossível, porque nós não conseguimos viver o mesmo momento 2 vezes. E isso me faz entender que todas as vezes que o sacerdote chegava na presença de Deus, ainda que o processo fosse o mesmo, o resultado, a experiência eram diferentes. Paulo está falando: perseverai na oração. Não é perseverar na oração repetitiva, sempre a mesma coisa. Me dá um dia de paz, abençoa o meu trabalho, cuida dos meus filhos. Não, perseverar na oração, falando com Deus tudo aquilo que nós temos dentro de nós. Como um bom pai, Ele quer ouvir a nossa voz e quer agir em nossas vidas. A nossa devoção, meus irmãos, sempre estará distinta. O nosso tempo em oração sempre será distinto, se nós entendermos o seguinte: o holocausto será queimado sobre o altar toda a noite e até pela manhã. Romanos 12, 1 e 2 dizem assim:
Portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. O problema da oração não é a luta, não é a luta para chegarmos em oração. A luta é orarmos em si mesmo. A luta é tomarmos a decisão de orar. Mas Paulo está nos dizendo que nós devemos chegar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pois esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias! Fazendo isso, o fogo arderá em nós uma vez mais e constantemente. E então, inflamados pelo fogo do altar, nós, os sacerdotes, a geração eleita, nós teremos autoridade para fazer o trabalho sujo da remoção das cinzas. Aleluia! 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 Depois ele despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Eu despertei muito cedo essa manhã, com a certeza que Deus me enviou aqui hoje para te ajudar a remover as cinzas, para te ajudar a remover aquilo que está fazendo com que você não consiga ter uma vida em constante oração. Há um ditado popular que diz que aonde tem fumaça tem mentira. Nem sempre. Aonde tem fumaça, por muitas vezes só tem cinzas. O fogo já saiu há muito tempo. Mas eu amo a palavra de Deus, porque Ele diz que Ele não desprezará o pavio que fumega. E quando nós nos colocarmos em constante oração, na presença do Senhor, o fogo, a alegria de sabermos que pertencemos a Ele, que somos a diferença, vai arder uma vez mais. Aleluia! Aleluia! Essas cinzas precisam ser tiradas para que a lenha nova comece a queimar. O nosso amado Mestre nos diz hoje as suas ricas palavras que estão registradas em Isaías 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Vocês já receberam essas boas notícias? Aleluia, as boas novas, a salvação em Cristo Jesus. Ele disse assim: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a alegria na casa do Senhor hoje, para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Aleluia! É na oração, meus irmãos, que nós conseguimos ver o fogo do Senhor se acender em nós e queimar, se queimar e queimar para a glória do seu precioso nome. Mas o nosso Jesus não termina esse texto assim. Ele termina dizendo que eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Por isso eu te afirmo, cheguemos-nos ao nosso Deus pela devoção, em oração, perseveremos na oração, e nós veremos a sua glória manifesta. Aleluia, 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 aleluia. Nós vemos muitos exemplos de pessoas que oravam e que tinham uma vida de contínua oração. Pessoas que perseveraram na oração. Testemunhos maravilhosos. Tem um testemunho que um homem tem um livro, deixou um legado para seus filhos, para as gerações seguintes.
com 30 mil orações que ele fez e o Senhor respondeu. Você pode deixar um legado hoje para a sua família, fazendo uma oração sincera e vendo o Senhor responder agora. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a minha vida. Me leva para um lugar mais profundo, aonde poucos ousam a ir, Senhor, mas aonde o Senhor está. Senhor, eu te agradeço